Então vamos lá para o nosso segundo vídeo sobre strings, falando dessa vez de manipulação de strings e também um comentário aí um pouco off-topic, né, falando um pouquinho dos parâmetros da função main, tá? Que serão muito úteis aí, principalmente na elaboração do trabalho prático, tá? Então vamos lá, falar de manipulação de strings. Observe o exemplo a seguir. Vamos dar uma olhada nesse código aí. Pois bem, aqui nós declaramos um vetor de identificador nome, né, um vetor de caracteres, cujo valor é Túlio, meu nome, né, sem um acento ali, mas é Túlio. E em seguida eu estou imprimindo duas coisas, o endereço de nome e a string em nome. Qual que é o objetivo desse código? É chamar atenção para vocês para o fato de que nome é um vetor de caracteres. E o conteúdo, né, desse vetor é uma série de caracteres, enfim, que nós chamamos de strings. Por quê? São caracteres, né, cujo fim dessa sequência de caracteres é dada pelo caractere /0. Mas a gente está falando de um vetor. Por isso, observe aqui comigo. Ó. Quando eu imprimir o endereço de nome, e esse %p é para imprimir o endereço de memória, não é isso? Esse p vem de ponteiro, né? %p aqui imprime o endereço de memória, eu estou passando o nome. Na hora de imprimir o valor, ou seja, a string em nome, %s, eu também estou passando o nome. A diferença é da forma como o %p e o %s, né, vão aí tratar o endereço de memória passado por parâmetro. Então, o %p vai ser impresso o endereço de memória, enquanto o outro vai, né, iterar no vetor nome em busca do /0, imprimindo tudo que vier pela frente, até o /0. Então, o resultado vai ser esse aí. Ó. Esse é um exemplo de saída, é claro. Depende de qual memória for alocada. Então, se você rodar, talvez você tenha um resultado diferente, o que é natural. Aqui tem o endereço, né, em que nome foi alocado, e aqui tem a string que está em nome. Eu estou mostrando isso para comentar o que acontece quando a gente utiliza, por exemplo, o formato %s. Né? Então, quando a gente usa, o seguinte ocorre. O conteúdo do endereço de memória apontado pelo vetor é acessado. Se esse conteúdo, que é um caractere, for o /0, o algoritmo acaba. Se não for, a gente imprime, né? Ou seja, pega aquele valor e repete o passo 2, né? Ou seja, imprime, passa para o próximo e repete o passo 2. Então nós vamos iterando, vamos imprimindo posição a posição do vetor até encontrar o /0, tá bom? É importante vocês entenderem isso para não confundirem as coisas no futuro. Vocês percebem o risco? Eu já comentei sobre esse risco no vídeo passado e vou repetir agora rapidamente. E se não existir o caractere /0 no vetor? Quando é que a impressão para? Olha, se não existir o caractere /0, ela não para, tá? Tendo aí potencial para gerar uma série de erros. Então, o que vai acontecer? O algoritmo ele continuará imprimindo caracteres até encontrar algum /0, que pode estar até fora do vetor entre aspas. Vamos supor, tem um vetor de 10 posições, as 10 posições possuem caracteres, e aí o algoritmo vai continuar percorrendo a memória enquanto for possível, até encontrar um zero ali, um /0, né? Que coincide mesmo com o byte 0, como eu estou dizendo aqui agora. Né? Então a boa notícia é que esse /0 corresponde ao byte 0. Então, eventualmente, a tendência é que a gente encontre esse byte 0. Mas é possível, né, que a gente continue imprimindo até o algoritmo falhar. Falhar por vários motivos, acessar um endereço de memória que não tem permissão ou algo do gênero, tá bom? O fato é, o /0 é importante, pessoal, é muito importante, tá bom? Como ler strings? Tem várias formas de ler strings. Uma delas é utilizando a função scanf, que nós já conhecemos muito bem e usamos aí há um tempo bom. Né? No entanto, o scanf vai finalizar a leitura quando encontrar um espaço. Atenção com isso. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Aqui nós criamos um vetor chamado nome completo, com 100 caracteres, né? Vetor de 100 caracteres. Imprimimos aqui, digite o nome completo e em seguida utilizamos o scanf. Algumas observações. Vocês perceberam que aqui ó, não tem o e-comercial? Eu estou usando o scanf, mas não estou usando o e-comercial. Ora, por quê? Pessoal, o nome completo é um vetor. O que está dentro do vetor? É um endereço de memória. Para que e-comercial aqui? Nós não precisamos, tá? Porque nós estamos passando um vetor, né? Então já estamos passando o endereço de memória. Então estamos tranquilos, cobertos aí, não é necessário colocar o e-comercial. Notem que é necessário colocar esse %s aqui para dizer que é uma string, é claro, né? E aí na linha 4, continuando o código, né, nós vamos imprimir que o nome é %s de novo, né, o que está em nome completo.
Vamos ver um exemplo de execução desse código. Pedi para digitar o nome completo, eu digitei, tá? Meu nome completo é Túlio Ângelo Machado Toffoli. Na hora de imprimir, só imprimi o Túlio. Por quê? Porque o scanf, como é que ele funciona? Ele vai lendo os caracteres até encontrar um espaço ou uma quebra de linha, né? Que são os separadores considerados pelo scanf. Então o scanf não é a opção ideal para ler vários caracteres se houverem espaços ali no meio. E é por isso que eu vou mostrar para vocês uma outra função para manipular caracteres que têm espaço ali no meio, para poder ler isso aí do usuário. Então atenção, se eu usar o scanf, na hora que aparecer um espaço, ele vai parar e vai salvar aquilo na string. Quais são as alternativas? Ora, tem algumas, né, no plural. As duas que nós veremos aqui são as funções representadas, né, pelas funções gets e fgets. Vamos lá, o que a função gets faz? Eu coloquei aqui a assinatura de uma forma compacta, né, sem identificar os tipos, mas enfim, não tem problema. O que o gets vai fazer? Aqui eu passo a string x, vai ler a entrada, o que o usuário digitar, até detectar a quebra de linha. Ou seja, vai ler tudo até a hora que o usuário apertar Enter e colocar aquele barra N, aquela quebra de linha, vai armazenar isso tudo na string x. Então esse é o gets, opção número 1. Opção número 2, que eu estou apresentando no slide, é a função fgets. O que mudou do gets para fgets? Primeiro, apareceu um fzinho na frente, né? É uma mudança, outro nome de função, obviamente, né? E aqui nós temos 3 parâmetros. Quais são eles? A string x, esse n aqui, que é um inteiro, dizendo o número máximo de caracteres que eu posso botar ali dentro, e esse stdin, que eu vou até destacar, ó, que é de onde que eu vou ler esses caracteres. stdin é uma abreviação de Standard Input, tá? Vou falar dela daqui a um pouquinho. Vamos só comentar o que vai acontecer com o fgets, né? Então o fgets vai o quê? Ler da entrada o que for digitado pelo usuário até uma quebra de linha, ou o limite máximo de n caracteres ser atingido, né? Quando detectar a quebra de linha ou eu passar do limite de caracteres. E esse resultado vai ser armazenado em x. Como observação, o barra n vai ser incluído, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O fato é, eu tenho que colocar essa palavrinha stdin. Por quê? Porque stdin é uma constante que indica a entrada padrão. A função fgets ela vai ser utilizada também para fazer leitura de strings de arquivos. Então, muito em breve, vocês vão rever essa função, tá? E aí nós passamos a algo que nós chamamos de string, né? Que eu não vou entrar muito em detalhe agora. Mas o fato é que, por enquanto, se eu quiser ler da entrada padrão, eu tenho que dizer, é para ler da entrada padrão, e eu faço isso utilizando essa palavrinha mágica aqui, ó, stdin, que é uma abreviação de Standard Input, ok? Então, importante, isso aqui é muito importante porque confunde, gera erros, etc. O fgets vai incluir o barra n na string. Então, se eu digitar Túlio Ângelo Machado Toffoli e apertar Enter, como é que vai ficar a string? Túlio Ângelo Machado Toffoli, barra n, barra 0. Perceberam? Tem que ter atenção com isso, tá? Muita atenção mesmo, porque isso realmente induz ao erro, né? Inevitável. Tá certo? Bacana. Tem uma observação que eu preciso fazer, que, em geral, eu vou pedir para vocês usarem a função fgets. Ou seja, eu mostrei duas, mas vou pedir para não usar uma delas. Tá? Mostrei para vocês saberem, né? E quando lerem código C aí, entenderem do que se trata. Mas, em geral, a gente evita usar a função gets, que é deprecated, depreciada, e ela é depreciada pela seguinte razão. Nós não sabemos quantos caracteres o usuário vai digitar. Essa é a razão. O que o gets vai fazer? Vai ler caracteres até o barra n. Então, por exemplo, se eu criar um vetor de caracteres de tamanho 5 e tentar digitar paralelepípedo na entrada, o que vai acontecer? Nós vamos preencher as 5 posições e as posições seguintes. Então, nós vamos sair preenchendo tudo, potencialmente causando um erro grave, né? Então, é uma má ideia. Perceberam, né? Como é que isso é uma má ideia? Então, nós podemos criar muitos problemas por conta disso, né? Então, tente colocar 20 caracteres em um vetor que só tem 10 caracteres. Isso não vai dar certo, vai dar problema. Então, justamente por esse risco, né, a possibilidade de você gerar problemas com a função gets, é que ela é marcada como deprecated, ou seja, ela é depreciada, não vai ser usada mais, tá bom? Então, vocês podem até usar eventualmente, mas eu vou pedir que na disciplina vocês deem preferência à função fgets. Motivo? Com fgets não tem erro, tá? O usuário pode digitar paralelepípedo, não vão ser colocados todos os caracteres naquela string, né? Vai ser limitado pelo valor que você passou, pelo n que você indicou a função, tá bom? Bacana. E a função main?
Ora, até agora, toda vez que a gente chamou a função main, né, criamos, na verdade, não chamamos, né, desculpa, toda vez que a gente implementou a função main, nós não colocamos nenhum parâmetro na função. Pois bem, isso vai mudar, nós podemos colocar parâmetros. E esses parâmetros são úteis porque nos permite interagir com o terminal. É o que o cara colocou de parâmetro ali na execução do programa, tá? Vamos ver alguns exemplos, vamos entender isso aqui com calma. Então, até hoje, né, só repetindo, a gente usou a função main sem parâmetros. Implementamos aqui, ó, vazio, tá vendo? Vazio aqui dentro, né? Mas a função main pode receber parâmetros, e em geral recebe esses dois aqui. O primeiro deles é o argc, do tipo inteiro, que é o número de argumentos que o usuário digitou, e o segundo é o argv, que é o valor dos argumentos. Observe esses dois asteriscos aqui, né? Só para você falar, meu Deus do céu, tem asterisco demais isso aí. Calma. Não tem problema não, que é tranquilo, tá? O que nós temos aqui, na verdade, é um vetor de vetores, né? No exemplo, tá bom? Então, eu poderia escrever, se eu quisesse, dessa forma aqui também, né? Que é uma outra forma de indicar, né? Que isso aqui vai ser um ponteiro de vetores, enfim, uma coisa assim, né? Um vetor de vetores, tá? Então, vamos olhar esse código, olha só que legal. Primeira grande mudança, e é grande mesmo, porque é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é o seguinte, olha só aqui, ó, nós temos dois parâmetros na função main. Um contador de argumentos, o argc, em geral a gente utiliza esse nome, tá? O nome do parâmetro você pode pôr o que você quiser. Um vai ter tipo inteiro e outro vai ter tipo char asterisco asterisco. Ou que eu posso colocar com os colchetes também, né? Mas em geral esses nomes são usados, argc e argv. C de contador e V de valores, tá? Beleza. Então, contador dos argumentos, valores dos argumentos. Então são dois parâmetros que eu passo no main agora, como vocês podem ver de forma bem clara aqui, né? Estou marcando em azul, ó. Tá aí. O que isso aqui vai imprimir? Então a gente tem um loop que vai de igual a zero até enquanto o i for menor do que argc, não é isso? E vai incrementando i a cada interação. Aí eu imprimi o argumento na posição %d é igual a %s. E esse %s é quem? Argv na posição i, que nada mais é do que exatamente a iésima string ou iésimo argumento passado pelo usuário, tá? Daqui a pouco a gente implementa esse código, eu rodo no terminal para vocês verem o que acontece. O fato é que argv é um vetor de vetores de caracteres, ou uma rede a rede de caracteres, como queiram, tá? Mas lembrem-se que o vetor de caracteres pode ser visto como string. Então, na verdade, argv na prática é o quê? É um vetor de strings, ou seja, são várias strings ali dentro. E é justamente isso que o usuário passa como parâmetro, como nós veremos agora, né? Vamos implementar bem rapidinho aqui aquela função? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o terminal para implementar isso aqui com vocês. Então vamos lá, primeira coisa, include stdio.h, né? Vou fazer bem rápido aqui, tá? Vou até acelerar. Pronto, implementei rapidinho aqui aquela função, vou salvar esse código, vou lá para o terminal. Peraí, vamos lá para o terminal, também no terminal. Agora eu vou compilar, né? Aula.c, tracinho aula. Vou até colocar o WAL aqui para a gente ver que não tem nenhum warning. E vamos rodar esse código. Só tem o argumento 0, que é aula. Agora, olha só, vou colocar argumento 1. Tá aí, ó, um monte de código bobo, né? O que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse aqui, ó, deixa eu colocar de forma aqui, se vocês conseguem enxergar. Esse aqui vai ser o argumento 0. Esse aqui vai ser o argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, argumento 5 e, finalmente, argumento 6. Então, vocês perceberam como é que isso funciona já, né? Notem que eu posso colocar a quantidade que eu quiser de espaços aqui que não faz diferença, tá? Vou ter aí também, nesse caso, eu tenho 4 argumentos, de 0 até 3, né? O primeiro argumento sempre é o nome do executável, e depois eu tenho os demais argumentos. Primeiro está aqui, o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3, tá certo? Esses argumentos são úteis, porque eu posso capturá-los, eu posso tratá-los, né? Eu posso criar condições. Olha, dependendo do argumento do meu programa vai fazer isso ou aquele outro, enfim. São muito úteis e nós utilizaremos bastante daqui para frente, inclusive no trabalho prático, tá bom? Por isso que eu quis mostrar para vocês. Pessoal, nesse vídeo, então, era isso. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais um vídeo, né? O nosso famoso exemplos e exercícios, não é isso? Então vejo vocês daqui a pouco. Um forte abraço. Tchau, tchau.